Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, gratos pela oportunidade e ansiosos para estudar a lição 17. O homem é o terceiro artigo da Convenção Batista Brasileira, da nossa Carta Doutrinária, né? É um dos nossos princípios da Convenção Batista Brasileira. E nós estaremos estudando a revista Práticas Bíblicas, adotada para o ano de 2021, da Convenção Batista Mineira. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de fazer uma oração. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor permitir que tenhamos liberdade, mas também consciência, Senhor, que possamos estar mais perto de Ti, se aproximando de Ti, Senhor, para não pecar contra Ti. Entendendo que nós não temos condição de salvar a nós mesmos, Senhor, que nós dependemos de Ti. Mas o Senhor não salva aquele que não quer ser salvo, aquele que não quer estar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem seus estatutos, Senhor, as exigências, tudo aquilo que foi falado pelo Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eis o que me ama. Por isso nós cremos em Ti, agradecemos pela liberdade, Senhor, mas sabemos que nós temos responsabilidades. Nos abençoe nesse estudo, Senhor, estuda a Tua palavra e que tudo sempre seja feito para a Tua honra e glória, meu Senhor. É a oração que eu faço e agradeço pedindo. Em nome de Jesus, amém. Página 96, lição 17. Estudo o homem. Diz assim, a partir do tópico 1. Aqui nós já começamos o quê? Além de nós começamos a misturar, né? A entrar, a fundir os nossos conhecimentos da carta doutrinária, a nossa declaração, né, de fé, juntamente com os princípios batistas. Então o que eu vou ler aqui primeiro é o quê? O homem. É o terceiro artigo da Convenção Batista Brasileira. Porém, a competência do homem, ela faz parte dos princípios batistas. Ela está inserida, ela é explicada nos princípios batistas, que diz assim: o indivíduo, porque é criado à imagem de Deus, torna-se responsável por suas decisões morais e religiosas. Ele é competente sob a orientação do Espírito Santo para formular a própria resposta à chamada divina ao Evangelho de Cristo, para a comunhão com Deus, para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Estreitamente ligada a essa competência está a responsabilidade de procurar a verdade, encontrando-a, agir conforme essa descoberta e partilhar a verdade com os outros. O que quer dizer aqui o primeiro princípio? A competência do homem. A competência do homem quer dizer o quê? O homem ele é despertado através da revelação das Sagradas Escrituras, como nós estudamos no tópico, no estudo 15, né? Que é o primeiro artigo da Convenção Batista, as Sagradas Escrituras. Através das revelações escritas por Deus, que é realmente a vontade de Deus de se revelar ao homem, nós já estudamos sobre autoridade, inspiração e etc. Não vamos repetir isso aqui. Mas esse princípio de competência do homem tem tudo a ver com a revelação. A revelação é aquilo que tira o homem do sono do pecado, realmente das alparcas da morte. Nós sabemos que em Gênesis 3 o homem se rebelou contra Deus e o homem preferiu seguir o seu próprio caminho. Como está escrito no primeiro capítulo de Romanos, o Senhor, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um cavaleiro. Ele simplesmente permitiu. Ele tira a cerca. Ele permite que os seres humanos se entreguem às suas paixões. Porém, aquele, dentro da competência do homem, que realmente responde de forma benigna, de forma benevolente, à vontade de Deus, que aceita a graça de Deus, a intercessão do Espírito Santo e a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa tem realmente consciência de seus erros, de seus pecados, da vida que estava levando.
Então, a primeira competência aqui é o primeiro princípio da carta, da declaração doutrinária, que diz: o indivíduo ele tem a competência, ele tem liberdade, todas as liberdades. Ele deve ter acesso às Sagradas Escrituras sem qualquer interferência. Isto é fato, né? Dentro da competência do homem. Ele pode ter o quê? A partir do momento que ele entende que as Sagradas Escrituras são a regra de prática, de ordem, prática e fé dele. E realmente as Sagradas Escrituras irão legislar. Ele cria uma consciência. E aí ele busca o entendimento literal daquelas partes que a maioria das Sagradas Escrituras assim permitem, e daqueles que não são tão literais assim, que precisam de recursos, que precisam de técnicas. Então, o verdadeiro servo de Deus é aquele que tem consciência da sua liberdade em Cristo. Deus dá essa liberdade, mas que tem consciência. E que as suas decisões também trarão consequências, boas ou ruins. Por isso que o princípio da competência do homem ele é muito complicado. Ele é muito complicado por quê? Porque muitas vezes ele é mal interpretado. Eu ter consciência, liberdade para ler as Sagradas Escrituras e realmente interpretá-las é uma coisa. Agora, não medir consequências a ponto de pensar algo, interpretar algo tão sagrado, tão sério, que pode me trazer severas consequências e não tratar com as devidas responsabilidades, isto é um erro. Então, o princípio da competência do homem, ele diz isto. Acerca desse assunto, nós chegamos no segundo tópico, que é a maior contribuição aqui na página 97, que diz o quê? A maior contribuição de Lutero à eclesiologia, né? Ainda que eu tenha uma crítica à eclesiologia protestante, que é algo que nos traz tantos problemas, né? Tantas divisões. Algo que a reforma protestante não conseguiu produzir totalmente. Que é a chamada, eu entendo que muitos teólogos, né, de renome dizem e clamam por isso, que seria sola ecclesia, somente uma doutrina, somente uma eclesiologia. Nós vemos isso pela diversidade de interpretações sobre batismo e ceia que nós temos. Algo que para uns são sacramentos, para nós batistas são ordenanças, ou seja, ordens advindas de Deus. Eu não vou explicar aqui, porque nós teremos realmente estudos que serão aprofundados dentro da ceia e dentro do batismo. Só estou fazendo aqui a devida consideração. Continuando, na página 97, a maior contribuição de Lutero à eclesiologia protestante foi a sua doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Eu não vou ler isso tudo aqui, por quê, meus irmãos? Senão nós iremos estender aqui a mais de uma hora de estudo. Mas o que quer dizer aqui a doutrina do sacerdócio de todos os cristãos, ou de todos os crentes? Quer dizer o quê? Que dentro da doutrina batista, isso também é um princípio batista, que está dentro da carta doutrinária, ou seja, a carta doutrinária ela permeia, ela passa um resumo daquilo que nós cremos. Mas os princípios batistas, eles vão realmente detalhando. E o que está escrito lá nos princípios batistas sobre sacerdócio de todos os cristãos? Quer dizer que nós não temos um clero propriamente dito, visto que nas lições, né, iniciais, de onde os batistas vieram, né, com uma séria descendência dos puritanos, é renegado um clero oficial. Ou seja, uma igreja episcopal, ou uma igreja que possui um papa e etc. Nós possuímos o quê? Nós possuímos realmente um pastor. Alguém que tem determinadas funções, são aceitas por nossa convenção e por nossa membresia. Seria ceia e culto. Isto são atributos que são feitos e exercidos somente pelo pastor, com as devidas orientações. Um membro que venha
a ser recebido por aclamação de outra denominação, ou venha a ser batizado a primeira vez, né, participar do batismo por imersão, ou venha participar da ceia, é explicado por quê, mediante a palavra de Deus, o significado correto do que é ceia e do que é batismo, certo? São competências do pastor. Porém, ele não tem o quê? Algo que realmente, propriamente dito, eu vou entrar aqui agora, o sacerdócio de todos os crentes. Sacerdócio universal. Seria o quê? Ele não tem um acesso maior a Deus do que eu, por exemplo, que não sou diácono da igreja, não sou pastor da igreja, sou membro comum. E eu sinto e eu tenho convicção que as minhas orações são respondidas pela graça de Deus, né? Pela misericórdia dele, da mesma forma que as orações que o pastor faz. Então o pastor não entra, né, num lugar secreto, no Santo dos Santos. Infelizmente, nós temos denominações evangélicas que apelam para o Antigo Testamento, com uma interpretação que não é feita através do Novo Testamento, que seria a compreensão correta, visto que o Antigo Testamento ele elitiza o sacerdócio. Porém, o Novo Testamento ele democratiza. Nós vemos lá no Antigo Testamento que somente determinados rituais para perdão dos pecados, expiação dos pecados, eram feitos pelos sacerdotes. Aqueles que eram da linhagem da tribo de Levi, de Arão e Moisés. Hoje nós não temos isso. As coisas dos diáconos da igreja foi algo que foi orado pelo Espírito Santo e votado pela comunidade ali, que nem era igreja ainda. A igreja passa a existir em Atos 11. Em Atos 2, ali nós temos a comunidade de judeus que se convertem e entendem que estão vivendo o período intertestamentário, os 400 anos antes da vinda do Senhor Jesus, né? Tanto que eles venderam tudo que eles achavam que eles iam encontrar ali Jesus já voltando no primeiro século. Esse é o entendimento de Atos 2. Eles não são igreja. Mesmo assim, já há uma democratização do sacerdócio. Segundo, por que nós não temos aqui castiçais aqui com 7 pontas? Que nós não temos a Arca da Aliança e tudo mais aqui? Porque não é apropriado um pastor, um sacerdote da nossa igreja aqui, digamos, dizer que a oração dele é maior do que a oração de um membro. Se eu sou crente, convertido, convicto do meu chamado, né? Então, eu sou ministro do evangelho também, tanto quanto pastor. Eu não tenho os atributos, os dons que ele tem, que é específico para o pastor. Mas quando eu digo ministro do evangelho, é aquele que realmente entendendo de forma literal a palavra, que diz o quê? Ministro do evangelho. Quer dizer aquele que serve na igreja. Se eu interpreto as Sagradas Escrituras da forma correta, ou estou procurando aprender de forma teológica, de forma técnica, respeitando os princípios da minha denominação. Tanto que a competência do homem diz o quê? A partir do momento que eu tenho consciência e passo a evangelizar, certo? Eu não posso considerar que eu sou somente parte de um laicado. Laicado quer dizer o que também? Dentro da literalidade da palavra, quer dizer povo. Eu sou tanto povo quanto ministro. E também digo que o pastor é tanto povo quanto ministro também. Nessa parte não há uma hierarquia centralizada. Lógico que há a liderança do pastor. É algo que compete a ele, atribuído espiritualmente, administrativamente, entre outras. Mas eu digo como sacerdócio universal de todo crente. Nós não precisamos do pastor para ir até a Deus. Eu posso ir a Deus através de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para realmente incentivar uma revolta contra os ministros que são ordenados pela denominação. De forma alguma. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que a oração realmente dele não vai a Deus. Deus não vai responder a oração, deixar de responder a minha oração por causa da oração dele. Então, aqui são algo que precisam ser explicados. Lutero rompe com isso, né? A forma de nós não sermos de uma doutrina, de um regime episcopal já diz muito, né? Nós que já nascemos já
indo contra, protestando sobre o episcopalismo dos anglicanos. Nós já falamos isso nas lições iniciais lá da revista. Continuando na página 97, diz o quê? Lutero rompeu decisivamente com a divisão tradicional da igreja em duas classes, clero e laicato. Esse sacerdócio deriva diretamente de Cristo. Somos sacerdotes como ele é sacerdote, filhos como ele é filho, reis como ele é rei. 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 1,6. Sacerdócio de todos os cristãos é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. Um serviço tanto quanto uma posição. Deus fez-nos um corpo, um bolo, imagem favorita que é utilizada por Lutero. Para nós batistas, o sacerdócio de cada crente tem a seguinte definição: cada homem pode ir diretamente a Deus em busca de perdão, através de arrependimento e fé. Não necessita para isso de nenhum outro indivíduo, nem mesmo da igreja. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Depois de tornar-se crente, a pessoa tem acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo. Ele entra no sacerdócio real, que lhe outorga o privilégio de servir a humanidade em nome de Jesus. Deve partilhar com os homens a fé que acalenta e servi-los em nome e no Espírito de Cristo. Então, espero aqui ter explicado um pouco sobre o sacerdócio universal de todo crente, né? É um princípio batista também. Tópico 2, meus irmãos, página 98, diz o quê? Algo que é falado em todos os cultos. O homem, ele é perdido através da rebeldia, do engano, quando ele se deixa enganar por Satanás. Ele realmente perde a situação de cereja do bolo de Deus. Perde entre aspas, porque Deus sempre buscou a redenção, como está escrito lá em Gênesis 3,15. Quando eu olho Gênesis 3,15 e olho com a luz do Novo Testamento, eu entendo que Deus já buscou a redenção do homem. Mas a liberdade que o homem tinha, ela era condicionada. Deus não permite que o homem ele defina o que é certo e o que é errado. Isso somente Deus pode definir. E nós não podemos ser como Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados pelo sopro que a vida ali Deus nos dá. Ainda que possamos entender de forma poética, né? Dizer forma poética ali não quer dizer rima, né? Ficar rimando. É a aplicação realmente do gênero literário que Moisés quer dizer ali. Mas ele deixa bem clara a condição do mundo. A condição decaída. Da necessidade da graça. Da redenção e intercessão de Deus. Através da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Algo que nós vimos de forma maravilhosa no estudo anterior. O homem, em condição natural, é pecador. Isso faz com que ele se torne, por si só, egoísta e orgulhoso, pois escravo de Satanás está morto em seus delitos e pecados. O homem que não entende realmente que está nessa condição, que não pode agradar a Deus com suas obras, né? Que não pode fazer nada para chegar a Deus. Deus é que chega ao homem, né? Ele traz a graça. Graça que algumas denominações evangélicas dizem que é a graça irresistível. E outras denominações dizem, né? Que é mais aceito no nosso meio. A graça preveniente de Deus. Algo que todo homem tem, como está escrito lá, no tópico 1, competência do homem. Ele tem competência, né? De negar, de querer realmente continuar nessa situação. Ou de aceitar. Mas como nós dizemos aceitar? Aí quando nós dizemos realmente aceitar, nós entramos no tópico 3, que seria a conversão. Para muitas pessoas se entregam o quê? As paixões do mundo, a carnalidade, a seus objetivos. Colocam primeiro a sua vontade e seu bem-querer. Quando a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas aqui porque nós saberemos pedir em oração. Nós saberemos fazer a vontade de Deus. O homem em situação decaída e pecaminosa, ele tende ao quê?
É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7:8. O que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Pobre homem que sou, escravo do pecado. Se ele, como um apóstolo do Senhor, alguém que viu o Senhor Jesus descendo das nuvens com poder e glória para falar com ele, você imagina eu, quem sou eu? Então a nossa situação realmente é essa. É de condenação, não há nada que nós podemos fazer, né? E na página 98 diz assim, no parágrafo 3, as Escrituras Sagradas nos ensinam que somente através de uma mudança de mente, ou seja, metanoia, é que nós podemos ter consciência de ser uma pessoa, de ser um pecador e poder ser alcançado pela graça de Deus e ser feito nova criatura. É aquilo que Nicodemos, né, negou, né? Como, Senhor, como é que eu faço para nascer de novo? E o Senhor disse, se não nascer da água, do Espírito, o que quer dizer isso? Se você realmente não for batizado, em nome de Jesus, e se arrepender, pedir perdão dos pecados, e deixar de acreditar que através das suas atitudes, da sua religião, através da prática da lei, algo que você nunca vai conseguir fazer, praticar as 613 leis, né? Por isso que nós dizemos, ao homem não adianta. Porque eu sou um homem caridoso, eu sou um homem que ajuda muitas pessoas, eu sou uma mulher que realmente se preocupa com todos, com um coração generoso. Mas se nós não refletirmos a palavra de Deus e falarmos em nosso coração que nós estamos perdidos, essa é a nossa situação perante Deus. Nós não adianta nós praticarmos caridade. Nós pecaremos contra Deus de outra forma. Ainda que buscando consciência, ainda que tendo representatividade, nós pecamos contra Deus. Ainda que conhecendo, em parte, a revelação e a vontade de Deus, nós não agradamos. O Senhor propõe uma libertação, né, da influência do mundo secular. Mas muitas vezes nós procuramos o quê? É o que o apóstolo Pedro diz. Nós somos como aquele cachorro que faz o vômito e come o vômito. Ou como aquela porca que pode estar lavadinha, sentada no sofá, mas ela quer a lama. Esses somos nós. Decaídos, pecadores, rebeldes. Daí o tópico 3. O tópico 3 diz assim, conversão, na página 99. A partir do terceiro tópico aqui, metanoia. Quer dizer o que é metanoia? Forma verbal de metanoel. Olha o grego aí, eu não fiz grego não, meus irmãos. Ainda estou aqui ainda brigando com o hebraico. Então me perdoe aqui a minha leitura do grego. Ele diz o quê? Esta é a palavra mais comum para a conversão no Novo Testamento. E também é o mais fundamental dos termos empregados. A palavra é composta de meta e nous, que por sua vez é relacionado com o verbo ginóstico. Quer dizer o quê? O homem realmente ele toma uma atitude quando ele conhece. Pode ser a atitude de um homem convertido ou pode ser a atitude de Abel, quando Deus fala. Por isso que nós acreditamos que nós temos o quê? Livre vontade, né? Ou livre-arbítrio. E aqui a metanoia diz o quê? O homem quando toma condições dos seus pecados, das suas mazelas, seja na área cultural, seja na área sexual, financeira, na sua vida cotidiana, seja na parte artística, seja em qualquer área do ser humano. Quando nós tomamos consciência de quem nós somos, como está descrito no tópico 2, aí vem aqui a metanoia, a conversão, a mudança. Eu reconheço que tudo que eu pensava estava errado. Eu entendi que a Bíblia não legislava sobre mim. Eu entendi que realmente eu precisava mudar a direção da minha vida. Eu estava indo, meus irmãos, para o abismo. Mas pela graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu fui liberto. Realmente eu entendi, eu acordei para as minhas atitudes. Ainda que não seja a priori, no primeiro momento, de uma forma madura, de uma forma segura, de uma forma tão consciente. Mas é algo explosivo. É algo que eu entendi. Esta vai ser a minha filosofia de vida.
Eu vou ser mais responsável, mais comprometido. Seja comigo, para as pessoas casadas, com sua esposa, filhos, com o trabalho, com a sua igreja local. Continuando a metanoia. Então, realmente, nós temos consciência de quem nós somos. Agora nós acordamos. Nós somos pecadores. Nós vamos pegar o caminho de volta. E vamos enfrentar barreiras. Por quê? A nossa vida já foi de um aprendizado errado. O que o mundo secular ele traz para nós? Seja pelos meios de comunicação, né? Meios de entretenimento, seja na família. As pessoas são o quê? Comprometidas com a moral e cívica, né? Com a ética. Nós sabemos que não. Somente pessoas convertidas que possuem metanoia é que podem fazer o caminho de volta. Aí nós entramos o quê? No outro tópico, na página 100. Epístrofe. O que quer dizer epístrofe? Então, houve a metanoia. Agora vem a segunda palavra, que é a mais importante. Mas ela depende totalmente da metanoia. Quer dizer o quê? Epístrofe, forma verbal de epistefo. Essa palavra é a segunda importância. Em seguida, a metanoia. Enquanto na Septuaginta a metanoia é uma das traduções de Nachan, a palavra epístrofe serve para traduzir a palavra hebraica shu, usada constantemente no sentido de retornar ou voltar. Só que a questão da epístrofe aqui, ela tem o quê? Um sentido de acabamento. Aquele homem ou aquela mulher que se converte é um crente de verdade, que realmente busca com sinceridade ouvir a voz de Deus, busca realmente em todos os problemas orar a Deus para ter solução, que realmente entende através das Sagradas Escrituras a responsabilidade das suas consequências. Ela busca o que agora? Um amadurecimento. Aqueles pecados, né, que a pessoa cometia como nova convertida, no início da sua caminhada, como nova criatura, que ela ficava brigando com ela mesma para não fazer. Aqui com a epístrofe, ela já busca um acabamento, uma aproximação de Deus. É domínio próprio, é mansidão, é tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer nas cartas dele, seja em Gálatas ou Efésios. Então, olha o problema aqui, ou a solução. A epístrofe é realmente algo mais visível em crentes maduros, em crentes que não fazem as coisas para aparecer, mas fazem as coisas com consciência, entendendo que ele foi separado do mundo, né? A palavra santo é separado do mundo, ela foi dita para quê? Ela foi mencionada para quê? Deus realmente tirou a pessoa do mundo. Só que segundo a nossa tradição batista, lá no artigo 6, eleição, lá quer dizer o quê? A eleição do homem, ela está realmente em comum acordo com a vontade humana. Então Deus não vai salvar aquela pessoa que realmente não quer. Você imagina Deus colocando, permitindo uma pessoa estar num lugar onde ela não procurou. Ela vai dizer o quê? Eu sou estranho aqui, nunca procurei isso. Não é meu habitat. Não é minha cultura. Então aqui Deus realmente está falando. Epístrofe, que é parte o quê? Dos princípios batistas, vai dizer isso. É a continuação da metanoia. É a solidificação da conversão. É quando as pessoas começam a ver. Não é a pessoa que quer aparecer, que tem um treinamento moral, que diz o quê? Não, eu vou fazer dessa forma para que as pessoas vejam. Uma hora vai vacilar. Uma hora vai, realmente, as pessoas vão ver, pô, essa pessoa, ela não é sincera, ela é um hipócrita. Ela não vive aquilo que ela tenta transparecer. A epístrofe aqui não, é algo natural. É a pessoa que sabe se relacionar com as pessoas. Quando ela não consegue se relacionar, ela realmente busca se separar daquilo que é polêmico, daquilo que vai tirar ela do sério. É a pessoa que tem sabedoria. É a pessoa que realmente busca a sabedoria de Deus. E ela tem um acabamento nisso. E continuando aqui, nós temos o quê? A metarmeleia, que é outro também princípio bíblico que está incluído nos princípios batistas. Por isso que eu falo, não é só a carta doutrinária com os 19 artigos
e os 19 princípios. Existem também os princípios que detalham a nossa carta doutrinária. E a metameleia é o quê? Ela vai dizer, é aquilo que parte realmente de um remorso, de um desgosto. Só que ela sozinha, ela não produz efeito. Agora, ela não produz efeito por quê? Porque o desgosto e o remorso sozinho, sem uma salvação, uma fé salvífica, não leva ninguém a nada. Vamos ver, por exemplo, Judas. Ele se arrependeu de ter traído o Senhor. Estava profetizado lá em Zacarias, 400 e tantos anos antes do Senhor vir, né? Se tornar carne, o verbo, a palavra, tudo que é dito, né? A palavra de Deus tem poder e vem e se torna homem, né? Para passar nossas aflições. Não, a metameleia de Judas, sem a metanoia e sem a epístrofe, ela não serve de nada. Nós temos o caso de Judas. Agora nós temos o caso de Nínive, por exemplo. Quando Jonas anuncia o juízo, ele caminha. Se em 40 dias vocês não se converterem, o que é que vai acontecer? Ali realmente a metameleia, ela surge efeito. Mas antes teve a metanoia. Teve a fé salvífica. Você vê que até os animais jejuaram. Não foram só o rei, os súditos do rei de Nínive. Até os animais jejuaram. O pedido de perdão foi sincero. Houve contrição. Houve entendimento do pecado. Então a metameleia, sem epístrofe e sem a metanoia, ela não serve de nada. Seguindo aí para o último tópico, os limites do individualismo. Eu não vou ler isso tudo aqui, meus irmãos, que ampara todo crente batista. Mas eu vou focar o quê? As pessoas que realmente abusam dos limites do individualismo aqui. Não existem limites. Acham que por ser batista, pelo sacerdócio universal de todo crente, livre interpretação, livre consciência, livre exposição, acha que pode fazer sozinho, sem uma comunidade. Aprendam. Algo que eu tenho no meu coração. Nenhum crente, por mais capacitado que seja, pode viver fora da comunidade. Deus fez a igreja, a comunidade. Nós, da Igreja Batista da Vitória, como igreja local, como igreja autônoma, nós não somos rebeldes, a Convenção Batista Mineira. Tanto não somos rebeldes que é o que acontece. Nós participamos de tudo que nos é proposto por entender a liderança deles, mas de forma democrática. É decidido localmente aqui. Nós não abusamos do quê? Da nossa liberdade de igreja local. Porém, todavia, contudo, o que acontece? Em contrapartida, a convenção também admite 3 seminaristas. Lógico, através de vestibulares, entrevistas bíblicas, testes psicológicos, entre outras coisas. A convenção não vai admitir pessoas que não estejam de acordo com o perfil que elas exigem. Abusando dos limites do individualismo. São pessoas que acham que, porque conhecem, vivem a doutrina, podem ser desigrejados. Podem viver independente da comunidade. O Novo Testamento não prega isso. A igreja se reúne. As igrejas são levantadas. A doutrina, que é respeitada. Há liderança para isso. Epáfras, quando vai se encontrar com Paulo, possivelmente em Filipos, o que acontece? Epáfras diz, agnósticos que vêm de Alexandria se misturam entre os cristãos e dizem o quê? Tem que haver culto aos anjos, tem que haver a prática da lei, que só Jesus Cristo não basta. E aí Paulo vai dizer, ele está acima dos anjos, das potestades, ele está acima de tudo e de todos. Se nós não entendemos isso, esse princípio, nós não entendemos o Evangelho, as Sagradas Escrituras. E não entendemos a vontade de Deus. Então nós temos que também ter o quê? Limites no nosso individualismo. Se ninguém pode interferir na nossa consciência, na nossa interpretação, ok. Mas nós também não podemos pensar em nosso coração com soberba e altivez. Pensar o quê? A presunção nos levar a pensar que nós não podemos e não precisamos de ninguém. Não precisamos da comunidade. Estas são as considerações finais. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, um ser dotado de livre-arbítrio. Deus, em sua soberania, chama o homem para o seu resgate.
e assim manter um relacionamento com Ele, né? Nós entendemos o quê? Partiu sempre de Deus, da vontade de Deus, de se revelar ao homem. Muito mais do que o homem querer conhecê-lo. E esses princípios aqui, ditos e desenvolvidos e elaborados por nossa convenção, estão plenamente de acordo com as Sagradas Escrituras, devem nos nortear, nos trazer consciência de quem nós somos como seres humanos. Foi isso que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima.